gelada, a ponto do vento fazer que os discípulos reagissem na tempestade em que estavam vivendo. Eles despertam Jesus, Jesus repreende o vento, manda o mar se acalmar. A Bíblia diz que houve grande bonança. Aleluia. Jesus faz uma pergunta para eles, e eles de fato surgem dentro do barco um assunto: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Né? O texto diz, no capítulo 5, de verso número 1, que eles chegam ao outro lado do mar. O verso 35, Jesus disse: vamos para o outro lado. Capítulo 5, verso 1, e chegaram do outro lado. Só que entre o ponto de partida e o ponto de chegada há um meio. Meu Deus, glória. E é nesse meio que Jesus quer falar conosco nessa manhã. aleluia. Esse foi o texto que eu li para vocês aqui, do Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 4, verso de número 35. O capítulo de número 4 se inicia, Diácono Sandro, meu amigo. Jesus está contando ao povo acerca do reino de Deus. E Jesus começa pela manhã dizendo: o semeador saiu a semear, Andressa. Jesus conta as parábolas: o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. E a maioria das parábolas do capítulo de número 4 é acerca da fé. Jesus fala do grão de mostarda. Jesus fala da semente que cai em terreno fértil, em terreno pedregoso, em terra espinhosa. E o texto no verso 35 nos diz: e naquele dia, o dia a qual o semeador saiu a semear, sendo já tarde, Jesus virou para os seus discípulos e fez o seguinte convite: passemos para o outro lado. O passemos aqui é o convite de Jesus aos seus discípulos. Outro lado é o destino do barco. Aleluia. Passemos aqui é o convite de Jesus. Aleluia. Para aqueles que estão acompanhando já tem um tempo. Outro lado aqui é o propósito que Jesus quer levar ao barco. Aleluia. Passemos aqui é a garantia que Jesus tem uma direção para o barco. E o passemos aqui é a garantia que Ele vai junto com você na direção que Ele está te dando. Jesus não vai tirar você de um lugar e ficar perambulando com você para ir, não, de maneira nenhuma. A direção que Ele te deu, Ele vai com você. Glória a Deus, aleluia. É Deus. Aleluia. Às vezes ouvimos pessoas dizer: Deus me tirou de um determinado lugar e eu não sei o que fazer. Está errado, irmão. Jesus nunca vai te arrancar de um lugar e deixar você sem direção. A direção que Ele te deu, Ele vai. Passemos para o outro lado. Deus tem um destino. Jesus tem um propósito. Jesus tem uma direção para o barco a qual Ele está convidando. Passemos para o outro lado. Aleluia. O texto diz que os discípulos deixam a multidão. A multidão, querido, só acompanhava Jesus por conta dos sinais que Jesus fazia, por conta dos milagres que Jesus realizava, pastor Arnaldo. A multidão não queria saber de fato quem era Jesus. Queria acompanhar Jesus pelo que Jesus poderia realizar. Glória. Só que Jesus tem um destino para barco aqui nessa manhã. E para você chegar no destino que já está proposto por Ele, é necessário deixar a multidão. Aleluia. Você precisa se desprender de algumas coisas.